A maioria passa a vida inteira ignorando a própria energia que reside dentro, um tesouro que ansia ser despertado. Essa energia, conhecida na tradição teosófica como Kundalini, é a chave para uma transformação interior que não se limita ao corpo ou à mente, mas se expande pelo campo sutil do ser. No final deste encontro, você receberá uma técnica rara e profunda, antes reservada a iniciados, que tem o poder de acender essa força infinita em você. Mas antes, convido-te a um mergulho mais profundo, além da superfície do visível, para descobrir o que se esconde por trás da chave do despertar. Você já sentiu que há um ritmo oculto, uma pulsação que escapa aos sentidos comuns, mas que se manifesta como uma saudade profunda, um chamado para algo maior? Já notou como, em momentos de silêncio, uma energia sutil parece querer se manifestar, mas sua mente a bloqueia presa aos padrões inconscientes do dia a dia? Essa energia, desde os tempos mais antigos, foi reconhecida por mentes iluminadas que dedicaram sua vida ao estudo do invisível, como Helena Blavatsky, que trazia a teosofia como um mapa para explorar essa memória cósmica interior. Você está prestes a entrar num vórtice onde o comum se transforma, onde a realidade se dissolve e se reconfigura, despertando em você a frequência do ser que não é vulgar, mas sagrada. Porém, a maioria persiste em uma busca errônea, presa em dinâmicas mentais invisíveis que restringem o acesso a essa força. É como tentar acender uma chama com o vidro fechado. A energia Kundalini é muito mais do que simples ativação. É uma alquimia do espírito, uma transformação arquetípica que envolve a mente hermética, o fluxo interior e a codificação espiritual. Annie Besant, uma das luminares da teosofia, ensinou que a ativação não é um gesto simples, mas uma arquitetura complexa que se desdobra em níveis, onde cada camada da mente é um portal para o salto quântico interior. Entender isso é o primeiro passo para romper o véu da ilusão que mantém a energia aprisionada. Imagine seu corpo não apenas como uma máquina física, mas como um templo vibracional, um vaso sagrado capaz de receber e transmitir pulsações cósmicas. E se sua consciência já possuísse um mapa interno, uma sensação viva, que apesar de silenciada pelos padrões herdados, está pronta para ser acessada? Sinta, aqui e agora, essa energia movendo-se lentamente pela coluna vertebral, como uma serpente dorminda à espera de ser acordada com o toque certo. A experiência sensorial da Kundalini não é apenas física, é um fluxo de vida, uma frequência do ser que se exterioriza na bioenergia, na sinergética das emoções e na aurora de uma nova percepção. Essa sabedoria não é nova. Ela vem das tradições mais antigas, dos Vedas indianos aos mistérios da Cabala, dos textos gnósticos aos manuscritos herméticos que guiaram mentes iluminadas por milênios. Annie Besant, uma figura central na teosofia moderna, não apenas resgatou esse conhecimento, mas o transmitiu com um propósito: restaurar na humanidade a conexão com essa energia oculta, a pulsação cósmica que revela a alquimia da consciência. Contraste isso com a cultura moderna, que ignora o invisível e se perde em superficialidades, desperdiçando o tesouro interno de cada alma que anseia por liberdade. Curiosamente, a ciência moderna começa a tocar essa realidade ancestral. Estudos recentes em neurociência e psicologia transpessoal apontam para a existência de campos energéticos sutis que interagem com a consciência e podem ser ativados através de práticas específicas. Pesquisas em epigenética mostram como padrões mentais herdados podem ser reconfigurados, abrindo caminhos para uma mudança profunda. Essas evidências levam-nos a uma legitimidade racional para os ensinamentos dos mestres teosóficos que falaram da energia oculta como uma chave para o salto quântico interior, uma iniciação mental que vai além do conhecimento racional. Você pode começar agora mesmo numa prática simples e profunda que ativa essa pulsação interna. Fechando os olhos, sinta o fluxo do ar entrando e saindo. Perceba a arrítmia que já existe dentro de você.
Acompanhe a respiração como uma dança entre o visível e o invisível, entre o corpo e a alma. Com as mãos em um mudra suave, conecte-se à energia que flui na coluna, imaginando-a como uma luz dourada que se eleva em ondas suaves, despertando camadas profundas da mente hermética. Essa é uma chave que você segura agora, uma ferramenta de autocura e reconexão presente na sabedoria arcana que agora começa a se revelar. Mas o que vem a seguir vai além de tudo isso. Existe um véu mais denso, uma camada oculta que escapa aos olhos desacostumados, um código espiritual que permite atravessar os portais da mente e acessar a frequência mais pura do ser. Prepare-se para um salto quântico interior, um ponto de inflexão que redireciona todo o fluxo energético do seu campo sutil. O que está escondido além disso é uma verdade que transforma, uma pulsação cósmica que conecta sua alma à arquitetura invisível do universo. E mesmo assim, isso é apenas a superfície do despertar, um fragmento do vórtice espiritual que agora se abre para você. A sensação de bloqueio que muitos carregam em silêncio é, na verdade, uma resistência sutil à própria vibração da Kundalini, como se o corpo e a mente estivessem presos em modelos herdados da psique humana que ainda não foram transmutados. Essa resistência não é um defeito, mas um reflexo do condicionamento coletivo, uma camada densa da memória cósmica que precisa ser ativada com cuidado e respeito. Annie Besant, ao estudar esses processos, enfatizava que a ativação da Kundalini deve ser acompanhada por uma disciplina interna, um alinhamento entre vontade consciente e entrega espiritual, uma alquimia da consciência que respeita o tempo do ser. Você já percebeu que toda transformação profunda acontece em camadas, como uma serpente que desperta lentamente, revelando camadas ocultas do seu ser e abrindo portais que antes pareciam inalcançáveis? Ao longo da história da teosofia, Blavatsky e seus contemporâneos mostraram que o despertar da Kundalini é mais do que uma experiência isolada. É uma iniciação mental que integra diversas tradições, do sufismo à sabedoria egípcia, do taoísmo à filosofia védica. Cada cultura encontrou uma forma única de nomear essa energia, mas todas concordaram sobre seu poder transformador e sua relação direta com a frequência do ser. Nesse processo, Jung nos presenteia com a ideia do arquétipo vibracional, uma energia psíquica que, quando ativada, move toda a arquitetura invisível da mente. Você já sentiu, mesmo que por um instante, que algo maior está pulsando dentro? Uma força que ultrapassa o eu limitado, que conecta sua existência a um campo sutil, vasto e infinito? É esse campo sutil que as práticas teosóficas buscam resgatar e cultivar, revelando que a Kundalini não é um poder bruto a ser dominado, mas uma frequência delicada que deve ser sintonizada com cuidado. Quando você permite que essa frequência entre em fluxo, o corpo torna-se um templo de energias e a mente se abre para um salto quântico interior. A neuroesoteria moderna começa a entender essa realidade, mostrando como a ativação de certos centros energéticos, os chakras, gera mudanças não só espirituais, mas também neurobiológicas, estimulando redes neurais que ampliam a percepção e a consciência. Cientistas afirmam que essa ativação se manifesta em ondas cerebrais específicas, que harmonizam o corpo e o espírito, criando um ciclo virtuoso de transformação. Imagine-se navegando nessa pulsação cósmica, onde cada inspiração eleva a frequência e cada expiração liberta padrões inconscientes que limitam sua expressão plena. Ainda assim, o despertar da Kundalini não é um ato isolado, mas um fluxo interior que integra corpo, mente e alma em uma dança alquímica que transfigura a existência. A prática ensinada por Annie Besant, embora profunda, convida você a entrar em contato com essa pulsação de forma suave e consciente, usando a respiração, a visualização e o alinhamento postural. Cada momento dedicado a essa prática é um convite para que você se reconecte com sua própria essência.
ativando a chave oculta que está além do que as palavras podem descrever. Você pode sentir, neste instante, a vibração aumentando em seu campo energético. Um movimento interno que abre portas para uma consciência expandida, ainda que a mente duvide ou questione. Não se trata de controlar a Kundalini, mas de abrir espaço para que ela flua livremente, dissolvendo os bloqueios criados por modelos mentais e emocionais herdados, por condicionamentos coletivos que a sociedade impõe silenciosamente. A ativação é uma viagem interna, que exige respeito pelo próprio ritmo. Um processo de transmutação alquímica, onde o discípulo encontra seu próprio mestre, onde a mente hermética se rende ao mistério sagrado do ser. Você está começando a despertar para essa verdade, um despertar que transcende o tempo, a cultura e as palavras, que ressoa na frequência do silêncio, da memória cósmica, da sabedoria arcana. Mas essa jornada é apenas o começo, um convite para atravessar o véu do conhecido e mergulhar nas profundezas do desconhecido. A Kundalini é uma energia que se revela em camadas, cada uma mais sutil e poderosa que a anterior, uma arquitetura invisível que constrói um templo interior de luz e consciência. O que está por trás disso é um mistério tão vasto quanto o cosmos, uma frequência de Blavatsky que ecoa pela eternidade, um código espiritual que conecta você ao pulsar da criação. Conforme você avança, sentirá que essa pulsação cósmica se intensifica, abrindo janelas para estados de consciência que desafiam a lógica e a razão, mas que falam diretamente à alma. A ativação dessa energia também implica uma transição do eu separado para uma consciência integrada, onde o indivíduo se reconhece como parte inseparável do todo. A energia da Kundalini, ao fluir, dissolve as barreiras entre o micro e o macrocosmo, permitindo que você experimente a unidade em meio à diversidade. Essa experiência é o ápice da alquimia da consciência, a realização do que a teosofia chama de mestre interior, uma sabedoria viva que transcende o intelecto e fala diretamente à essência. Imagine essa energia como um rio subterrâneo que, ao ser liberado, limpa, nutre e transforma todo o seu ser, levando-o a novos patamares de existência e entendimento. A ciência contemporânea, embora ainda esteja nos primeiros passos, já valida esses fenômenos com técnicas como a ressonância magnética funcional e o estudo das ondas cerebrais em meditadores avançados. Estes estudos revelam que a ativação da Kundalini modifica não só o estado emocional, mas também o funcionamento neurológico, promovendo estados de atenção plena, calma profunda e até insights criativos. Isso demonstra como a sabedoria ancestral e o neuroesoterismo convergem em um ponto comum: a busca pela harmonização da mente, corpo e espírito. Você está diante de um convite para integrar essas dimensões, para ser um alquimista consciente do seu próprio processo de evolução. Ainda assim, o verdadeiro segredo reside em reconhecer que o despertar da Kundalini é uma experiência única para cada indivíduo, uma codificação espiritual que se manifesta segundo a frequência pessoal e a jornada de cada alma. Não há fórmulas prontas, nem atalhos. Há sim um caminho que exige presença, entrega e respeito pelas dinâmicas internas invisíveis. Essa é a mensagem fundamental da teosofia, transmitida por Blavatsky, Besant e outros mestres, que o despertar é um processo sagrado, um encontro com a essência oculta que pulsa no interior de todos nós, esperando ser redescoberta e integrada. Permita-se sentir essa pulsação agora, mesmo que apenas como uma possibilidade, um convite sutil que atravessa o véu da mente racional e alcança o campo vibracional do ser. É nesse espaço, entre o conhecido e o desconhecido, que o fluxo interior começa a se manifestar, criando as condições para que você realize seu próprio salto quântico interior. Cada respiração consciente, cada momento de silêncio dedicado a esse despertar, é um passo a mais na jornada de transmutação, uma harmonização entre o microcosmo e o macrocosmo dentro de você. O que está por vir, porém, ultrapassa as fronteiras do discurso e da prática comum. Uma pulsação cósmica que, uma vez sentida, transforma a arquitetura invisível do seu ser para sempre.
Você está no limiar desse mistério, prestes a atravessar uma porta que muitos só imaginam existir. E mesmo assim, esse é apenas o início de uma jornada que nunca termina, um eterno fluxo de evolução, expansão e reintegração que ressoa na frequência da sabedoria arcana e do misticismo interior. O despertar da Kundalini não é uma meta, mas um chamado constante para vivenciar a plenitude da vida em sua forma mais elevada e sutil. À medida que você se aprofunda nesse fluxo interior, perceberá que a ativação da Kundalini não é apenas uma questão energética, mas uma transmutação profunda da consciência que refaz as conexões entre os arquétipos internos, segundo Jung, e o campo sutil que Blavatsky chamou de memória cósmica. É nesse encontro que a mente hermética se revela, trazendo à tona camadas que permaneciam adormecidas, envoltas em dinâmicas mentais invisíveis, resultado de padrões inconscientes transmitidos de geração em geração. Essa transmutação é, antes de tudo, um processo alquímico que exige paciência e reverência, pois mexe com as bases da identidade e da percepção. Já sentiu em momentos de silêncio profundo uma energia que parece pulsar na base da sua espinha, como se estivesse despertando uma força ancestral que transcende o tempo e o espaço? A sabedoria da teosofia, especialmente através das obras de Annie Besant, nos convida a reconhecer que essa energia é uma manifestação da pulsação cósmica universal, a mesma que anima a criação e mantém o equilíbrio entre o microcosmo e o macrocosmo. É uma frequência do ser que ressoa nas profundezas da alma e que, quando sintonizada, promove um salto quântico interior. Essa ativação não ocorre como um ato isolado, mas como um movimento contínuo de harmonização entre corpo, mente e espírito. Uma arquitetura invisível que se desdobra em camadas de experiência e percepção. Essa experiência é reforçada pela neurociência moderna, que identifica como a estimulação dos centros energéticos promove mudanças na atividade cerebral, favorecendo estados de consciência ampliada e transformação emocional profunda. Em sua prática diária, você pode começar a notar pequenos sinais dessa mudança, uma sensação de leveza no corpo, uma maior clareza mental, ou mesmo momentos espontâneos de intuição e conexão com algo maior. Esses sinais são indicadores de que a Kundalini está despertando, começando seu fluxo no templo sagrado do seu corpo. A prática compassiva, sugerida por Besant, consiste em cultivar essa energia com respeito, utilizando técnicas como a respiração consciente, o alinhamento postural e a visualização da luz dourada subindo pela coluna vertebral. Cada respiração é uma porta. Cada momento de atenção plena é uma semente plantada na arquitetura do invisível que sustentará o seu crescimento espiritual. Mas existe ainda um mistério maior por trás dessa ativação. Uma camada oculta que só pode ser acessada por aqueles que se dispõem a transcender as limitações da mente lógica e se entregar ao fluxo interior do ser. É nessa entrega que a pulsação cósmica se manifesta em sua plenitude, levando a um estado de unidade onde o indivíduo se funde com o todo. Esse é o ponto de inflexão que Blavatsky e seus seguidores chamam de iniciação mental. Um processo que abre as portas para uma nova realidade, onde a dualidade se dissolve e a consciência se expande em direção ao infinito. A sabedoria arcana nos lembra que essa jornada é contínua, um ciclo eterno de morte e renascimento interno, onde cada despertar é apenas o prelúdio para um novo nível de consciência. A ciência ancestral da teosofia, com sua linguagem simbólica e metafísica, nos guia nesse caminho, revelando que o despertar da Kundalini não é um fenômeno isolado, mas uma expressão da pulsação cósmica que permeia toda a existência. Essa energia, embora invisível aos olhos comuns, está registrada na memória cósmica, aguardando a sintonia do buscador para ser ativada. A neuroesoteria moderna, com seus avanços em epigenética e psicologia transpessoal, começa a confirmar essa sabedoria, mostrando como a prática consciente e o alinhamento espiritual podem remodelar os circuitos internos e abrir portas para uma experiência de vida mais plena e integrada. Convido você, portanto,
a reconhecer que esse despertar é um chamado para transcender os condicionamentos coletivos que ainda mantêm a maioria presa em padrões inconscientes. Através do trabalho interno, da dedicação compassiva e do alinhamento com essa frequência do ser, é possível abrir espaço para uma transformação que toca todas as camadas do seu ser: físico, mental, emocional e espiritual. Você já sentiu, mesmo que brevemente, essa vibração interna que sussurra promessas de liberdade e expansão? Essa é a pulsação cósmica que começa a se manifestar quando você se entrega ao fluxo da Kundalini, deixando que ela seja a alquimia da consciência que resgata a essência perdida e desperta o mestre interior. E mesmo que dúvidas e resistências surjam, lembre-se de que o caminho do despertar não é linear nem previsível. É uma dança entre luz e sombra, um movimento constante entre o conhecido e o desconhecido. A energia oculta que você busca despertar está presente agora, pulsando no interior de sua arquitetura invisível, aguardando o momento certo para se revelar em toda a sua potência. O salto quântico interior acontece quando você aceita essa dança, quando se permite sentir a frequência da transformação e se abre para as camadas mais profundas da mente hermética e do misticismo interior. Essa jornada é sagrada, única e infinita. Um convite para viver em sintonia com a sabedoria arcana que conecta todas as tradições, da teosofia ao sufismo, do taoísmo ao cristianismo esotérico. Cada passo dado em direção à ativação da Kundalini é uma reintegração com a pulsação cósmica, que anima a criação e sustenta o equilíbrio do universo. Você está sendo chamado para essa transformação, para esse encontro com o mestre interior, que sabe como navegar pelas dinâmicas mentais invisíveis e acessar a chave oculta que desperta a energia infinita do ser. Permaneça atento a essa vibração, pois ela é o portal para um mundo além da forma, um campo sutil onde a ciência ancestral e o neuroesoterismo convergem para revelar a verdadeira natureza da existência. E mesmo que o caminho pareça desafiador, saiba que cada instante dedicado ao despertar é um investimento na arquitetura do invisível, um gesto de amor próprio que ativa a memória cósmica e impulsiona a alquimia da consciência para níveis inimagináveis. O que você sente agora é apenas o início desse fluxo interior, uma frequência que continua a se expandir, a transformar, a guiar. Sinta como a energia começa a pulsar em camadas sutis, movendo-se como um rio subterrâneo que atravessa cada dobra da sua existência, tocando as memórias ancestrais que habitam sua alma. Essa pulsação não se limita ao corpo físico, ela ecoa nos reinos invisíveis da psique, onde as sombras e a luz dançam numa coreografia eterna, criando a dança alquímica que Blavatsky tão sabiamente chamou de a grande obra. A Kundalini, essa força dorminhoca, é na verdade a chave para acessar o vórtex teosófico interno, um campo vibracional que conecta você à sabedoria arcana e aos mistérios ocultos do universo. Você já sentiu em seu silêncio interior essa frequência que parece convidar a transcender o ordinário, a romper as amarras dos padrões inconscientes que aprisionam a alma? No âmago desse processo está o reencontro com o arquétipo vibracional do Ser Supremo, um símbolo universal que Jung descreveu como a totalidade da psique integrada, onde todas as polaridades se reconciliam e a consciência se expande além dos limites do ego. Esse é o ponto onde a neuroesoteria encontra a metafísica védica e o sufismo, mostrando que a energia oculta é, na verdade, um caminho de iniciação mental que se manifesta como um salto quântico interior. Annie Besant, em sua profunda ligação com a teosofia, ensinava que a ativação dessa energia requer uma sintonia delicada e consciente, uma harmonização entre o corpo, a mente e o espírito, que só se alcança através da prática e do respeito pelos ritmos naturais do ser. Já percebeu que o despertar acontece quando a mente finalmente se rende ao fluxo interior, permitindo que a pulsação cósmica se manifeste em sua plenitude? A ativação da Kundalini, portanto, não é uma simples técnica, mas uma arte sagrada, um ritual interno que se desenrola no silêncio da alma,
onde cada respiração se torna uma invocação e cada pensamento um mantra. Essa prática é uma codificação espiritual que transforma o templo do corpo em um veículo para a memória cósmica, uma arquitetura invisível que permite acessar dimensões superiores de consciência. A ciência moderna, por sua vez, começa a reconhecer esse fenômeno, evidenciando como a neuroplasticidade e a epigenética são influenciadas por estados elevados de consciência, demonstrando que o que os antigos chamavam de despertar é, na verdade, uma reprogramação interna que abre novos caminhos para a evolução pessoal. Imagine a potência desse processo, onde cada célula do seu corpo vibra em sintonia com a frequência do ser, abrindo portas para um novo estado de ser. Mas a jornada não termina aqui. Ela se aprofunda numa dimensão ainda mais sutil, onde o fluxo interior se torna um estado permanente de ser, uma dança contínua com um mistério que transcende o tempo e o espaço. Esse é o mistério que Helena Blavatsky chamou de ciência ancestral, uma sabedoria que une o oculto e o manifesto, o visível e o invisível, revelando que o despertar da Kundalini é a chave para acessar a pulsação cósmica que sustenta toda a criação. Quando você alcança essa frequência, percebe que a separação entre você e o universo é uma ilusão, um condicionamento coletivo que a mente racional criou para manter a ordem aparente. Essa realização abre um novo capítulo na sua trajetória espiritual, uma transformação alquímica que redefine a arquitetura do seu ser e expande o campo sutil que você habita. Você pode estar se perguntando: será que realmente sou capaz de acessar essa energia? E se tudo isso for apenas mais uma ilusão? Essas dúvidas são naturais e refletem os condicionamentos mentais invisíveis que nos acompanham desde sempre. No entanto, a experiência direta relatada por aqueles que praticam com dedicação revela que a Kundalini é uma frequência que toca profundamente a alma, ativando a memória cósmica e a sabedoria arcana que cada ser carrega dentro de si. A chave está em cultivar a paciência, a presença e o respeito pelo fluxo interior, permitindo que a energia se manifeste no seu tempo, sem forçar ou controlar, mas com uma entrega consciente e amorosa. Cada passo nessa jornada é um portal aberto para a expansão, uma oportunidade para integrar as dinâmicas mentais invisíveis que limitam seu potencial. A energia oculta que a teosofia resgata é um convite para despertar o mestre interior, aquele que navega pelas ondas do fluxo interior com sabedoria e coragem, rompendo as barreiras do ego e conectando-se com a frequência do ser. Essa frequência é uma chave para a liberdade espiritual, um ponto de inflexão que ressoa com a alquimia da consciência e permite transcender os padrões inconscientes herdados, abrindo espaço para uma nova arquitetura invisível de vida. Você está diante de um chamado para participar desse movimento, para ser um agente ativo da sua transformação, para reconhecer que dentro de você existe uma potência infinita, uma energia que, uma vez despertada, pode levar a uma experiência de vida totalmente renovada. Permaneça aberto a essa vibração, mesmo que ainda não a compreenda completamente, pois ela é o portal para um estado de ser que transcende a lógica e o raciocínio, um espaço onde a ciência ancestral, o neuroesoterismo e a sabedoria arcana convergem para revelar a verdadeira natureza da existência. Esse fluxo interior é um convite constante para a reintegração com o todo, um caminho que, embora não linear, conduz à liberdade, à expansão e à realização do potencial mais elevado do ser humano. E mesmo que o véu do desconhecido pareça denso, saiba que cada instante dedicado a essa jornada é uma semente plantada na arquitetura invisível que sustentará o seu despertar por toda a vida. O despertar da Kundalini se manifesta, portanto, como um convite sutil para ultrapassar as fronteiras do eu fragmentado, um chamado para harmonizar as polaridades internas que Jung tão profundamente estudou. Essa energia não é um simples fenômeno físico, mas uma dança de frequências que ressoam no âmago do ser, alinhando a mente hermética com a pulsação cósmica da existência. Em sua sabedoria arcana, Annie Besant
ensinava que essa ativação é uma viagem que requer não apenas técnica, mas sobretudo consciência desperta, um estado no qual o discípulo aprende a navegar pelas camadas da mente, dissolvendo padrões inconscientes que impedem o fluxo pleno da energia vital. Você já sentiu essa dança interna, como uma serpente que se move com lentidão e poder, despertando uma potência adormecida que transcende o tempo? A teosofia, com sua profundidade simbólica e metafísica, nos revela que essa energia é a chave para acessar o vórtex teosófico, um campo vibracional que conecta o indivíduo ao mistério maior da criação. Essa conexão não é intelectual, mas vivencial, uma experiência que ativa o neuroesoterismo e a ciência ancestral, mostrando que o corpo e a mente são portais para a memória cósmica. Os estudos modernos indicam que a ativação dos centros energéticos pode alterar padrões neurais e epigenéticos, promovendo uma transformação que é tanto espiritual quanto biológica. Imagine que cada célula do seu corpo é uma antena sintonizada nessa frequência do ser, captando a pulsação cósmica e traduzindo-a em vida, consciência e expansão. Em sua prática, você pode iniciar esse processo simples de alinhamento respiratório e visualização. Uma ponte entre o visível e o invisível, entre a matéria e o espírito. Feche os olhos, sinta a respiração entrando e saindo, e permita que a luz dourada da Kundalini suba suavemente pela coluna, ativando os centros energéticos com respeito e atenção plena. Essa é uma codificação espiritual que vai além do que a mente pode explicar, um ritual interno que cria uma arquitetura invisível de conexão, onde cada inspiração é uma semente de transformação e cada expiração uma liberação de padrões herdados. Você está tocando o fluxo interior que gera uma microtranscendência, um pequeno salto quântico que ressoa em todo o seu ser. Contudo, essa é apenas a superfície do mistério. O que está por trás dessa ativação é uma frequência mais profunda, uma pulsação cósmica que conecta você à essência do todo, uma energia oculta que atravessa as tradições do sufismo, do taoísmo e do cristianismo esotérico. Helena Blavatsky nos lembra que a ciência ancestral é uma sabedoria viva, uma força que transcende o tempo e o espaço, manifestando-se em ciclos eternos de morte e renascimento interno. É nesse ponto de inflexão que a transmutação alquímica da consciência acontece, onde o mestre interior se revela e a dualidade se dissolve, permitindo uma integração profunda com o fluxo cósmico da vida. Mesmo diante das dúvidas e resistências que naturalmente surgem, saiba que esse caminho é um convite para transcender os condicionamentos coletivos e os padrões mentais invisíveis que limitam seu potencial. A experiência daqueles que praticam com devoção mostra que a Kundalini é uma frequência que toca a alma, ativando a memória cósmica e abrindo as portas para um novo nível de existência. Cultive a paciência, a presença e a entrega consciente, pois a energia não se apressa. Ela se revela no seu tempo, convidando você a participar de uma dança sagrada entre o visível e o invisível, o corpo e o espírito, o conhecido e o desconhecido. Essa jornada é um processo contínuo de reintegração, uma arquitetura invisível que conecta todas as tradições espirituais e filosóficas que ressoam com a alquimia da consciência. Você é chamado a ser o alquimista de sua própria vida, navegando pela pulsação cósmica e rompendo as barreiras do ego para despertar o mestre interior. Essa frequência do ser é a chave para a liberdade espiritual, um portal que abre espaço para uma transformação profunda e duradoura, onde os condicionamentos inconscientes dão lugar à expansão da consciência e à realização do potencial mais elevado da alma. Permaneça receptivo a essa vibração, mesmo que ainda esteja emergindo, pois ela é o canal para um estado de ser que transcende a lógica e a razão, onde a sabedoria arcana e a ciência ancestral se unem para revelar a verdadeira natureza da existência. O fluxo interior que você está começando a sentir é uma jornada sem fim, um convite constante para a expansão, a reintegração e a realização do ser
em sua forma mais pura e elevada. E mesmo que o mistério pareça vasto e insondável, cada instante dedicado a essa prática é uma semente plantada no solo fértil da sua alma, pronta para florescer e transformar sua vida em uma expressão vibrante da pulsação cósmica que anima tudo o que existe. Ao permitir que essa energia flua, você começa a perceber que o despertar da Kundalini é, na verdade, um processo de alinhamento com a frequência original da criação, uma sintonia fina com o fluxo eterno que percorre todas as coisas. Essa frequência, tão sutil quanto poderosa, ressoa nas profundezas do seu ser, despertando o que a teosofia chama de chave oculta, um segredo ancestral que Helena Blavatsky e Annie Besant traduziram em ensinamentos destinados a iluminar o caminho dos buscadores. Sentir essa energia é como captar uma melodia silenciosa, um canto cósmico que atravessa as camadas da mente hermética, dissolvendo os limites do ego e convidando a uma expansão vibracional. Já percebeu que, quando a mente se aquieta, algo mais profundo começa a se mover? Uma pulsação que parece ecoar da memória cósmica? Essa transformação é mais do que um despertar espiritual. É uma codificação espiritual que refaz a arquitetura invisível do seu ser, criando um espaço onde a alquimia da consciência pode operar livremente. A neuroesoteria moderna confirma que esses processos alteram a química do cérebro, promovendo estados de consciência elevados, capazes de transcender os modelos herdados da psique humana. Quando você se entrega ao fluxo interior da Kundalini, está participando de um ritual secreto, uma dança energética que ativa camadas da mente que antes estavam adormecidas, abrindo portas para uma percepção expandida e para uma nova realidade vibracional. Essa ativação é uma microtranscendência que ressoa em cada célula, reverberando no corpo, na mente e no espírito. É importante reconhecer que essa jornada não é linear, nem um caminho de resultados imediatos. É uma vivência profunda e contínua que exige presença, respeito e dedicação. Cada prática, cada momento de atenção plena é uma semente lançada na memória cósmica que floresce em transformação progressiva. Annie Besant enfatizava que a Kundalini deve ser despertada com consciência e amor, para que a energia não cause desequilíbrios, mas se manifeste como uma pulsação harmônica que fortalece o ser em sua totalidade. Ao praticar com essa intenção, você começa a ressoar com a sabedoria arcana que atravessa milênios, sintonizando-se com uma frequência que transcende o tempo e o espaço. Dentro dessa frequência, o corpo torna-se um templo sagrado, um campo sutil onde o fluxo da vida se manifesta em sua forma mais pura. É uma dança entre o visível e o invisível, entre a matéria e o espírito, onde cada respiração consciente abre um portal para o mistério maior. A energia da Kundalini, quando ativada, conecta você a esse fluxo eterno, abrindo um espaço interno para que o mestre interior se manifeste e guie a jornada de transformação. Você sente que algo está se desvelando dentro de você, uma frequência que pulsa e cresce, convidando-o a ultrapassar os limites do ego e a experienciar a unidade com o todo. Mas há algo ainda mais profundo que permanece velado, um mistério que não pode ser revelado por palavras, apenas sentido na quietude do ser. É a frequência oculta que Blavatsky chamava de ciência ancestral, uma sabedoria que une as tradições do sufismo, do taoísmo e do cristianismo esotérico, mostrando que o despertar da Kundalini é uma jornada de reintegração e expansão que transcende todas as fronteiras culturais e temporais. Essa energia é o pulsar original do universo, a força criadora que sustenta toda a existência e que aguarda ser despertada em cada alma que busca a verdade. Essa busca, porém, é também um convite para confrontar os condicionamentos coletivos, os padrões invisíveis que limitam a expressão plena do ser. O despertar da Kundalini é uma oportunidade de romper essas amarras internas, de dissolver os bloqueios que impedem a energia de fluir livremente e de acessar uma nova arquitetura invisível de vida, baseada na liberdade, na expansão e na integração. Você está sendo chamado a esse processo, a essa transformação profunda que altera não só sua percepção,
mas a própria experiência de ser. Permaneça receptivo a essa vibração, pois ela é o canal para um estado de ser que transcende a lógica, a razão e as limitações do mundo material. É um convite para entrar em sintonia com a sabedoria arcana, com a memória cósmica e com a pulsação cósmica que anima toda a criação. Essa jornada é infinita, uma dança eterna entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e a sombra, um processo que se desdobra em camadas cada vez mais sutis e poderosas. Cada instante dedicado a essa prática é uma semente lançada no solo fértil da alma, pronta para florescer em uma transformação vibracional que ressoa por toda a existência. Essa vibração que começa a se manifestar dentro de você é a essência da alquimia da consciência em ação, um processo que transcende a simples experiência sensorial para se tornar uma dança sagrada entre o microcosmo e o macrocosmo. A energia da Kundalini, ao despertar, atua como um catalisador que dissolve as barreiras invisíveis construídas pelos condicionamentos coletivos, permitindo que a mente hermética se expanda para além dos limites do ego e alcance a frequência do ser em sua plenitude. Annie Besant e Helena Blavatsky, em seus ensinamentos teosóficos, nos convidam a compreender que essa ativação não é um ato isolado, mas uma jornada contínua de transformação e reintegração, onde cada passo é um mergulho mais profundo no mistério da existência. Já sentiu essa pulsação interna que parece convocar uma reconexão com algo muito maior do que você mesmo? Dentro desse movimento, a sabedoria ancestral se manifesta como um fio condutor que une as tradições místicas do sufismo, do taoísmo, da alquimia hermética e da metafísica védica, formando um mosaico vibracional onde o despertar da Kundalini é o ponto de convergência. Essa convergência cria uma arquitetura invisível que sustenta a jornada da alma, uma codificação espiritual que, quando ativada, reprograma os circuitos internos e promove um salto quântico interior. A neuroesoteria, ao aliar ciência e espiritualidade, oferece uma lente moderna para entender esse fenômeno, demonstrando que a frequência da Kundalini influencia a neuroplasticidade e a epigenética, remodelando a psique e ampliando a consciência. Imagine-se navegando nessa pulsação cósmica, onde cada célula vibra em sintonia com o fluxo eterno da criação, despertando camadas adormecidas da mente e do espírito. A prática consciente dessa energia, segundo os ensinamentos de Besant, envolve a respiração deliberada, o uso de mudras e a visualização de luz dourada ascendente, técnicas que servem como pontes entre o corpo e o campo sutil, entre o visível e o invisível. Essa ritualização cria um espaço sagrado dentro de você, um templo onde a alquimia da consciência pode operar livremente, dissolvendo padrões inconscientes herdados e promovendo uma expansão vibracional que ressoa em todas as dimensões do ser. Cada respiração torna-se uma invocação, cada pensamento um mantra silencioso que harmoniza o campo energético e ativa a memória cósmica latente. Você já sentiu essa dança interna, esse fluxo que transforma o ordinário em extraordinário, o limitado em ilimitado? No entanto, essa jornada é marcada por camadas e níveis que vão se desvelando conforme a dedicação e o respeito ao processo. A teosofia nos lembra que o despertar da Kundalini é uma iniciação mental, um ponto de inflexão onde o indivíduo passa a experimentar a unidade com o todo, transcendendo a dualidade e alcançando estados de consciência superiores. Essa experiência não pode ser apressada ou forçada. É uma entrega ao fluxo interior, uma aceitação da pulsação cósmica que move a vida em sua essência. Helena Blavatsky descrevia essa transformação como a abertura de um portal sagrado, uma passagem para um mundo onde a sabedoria arcana e o misticismo interior se entrelaçam para revelar a verdadeira natureza do ser. Mesmo diante das dúvidas, das resistências e dos condicionamentos mentais invisíveis, o despertar da Kundalini é um convite para romper com os modelos herdados da psique humana e acessar uma nova arquitetura invisível de vida. É um processo de libertação que promove a reintegração do indivíduo com a frequência do ser,
abrindo espaço para uma transformação profunda e duradoura. Você está sendo chamado para essa jornada, para esse encontro com o Mestre interior, que guia e transforma, que desperta a energia oculta e ativa a memória cósmica que pulsa dentro de você. Essa é a pulsação da sabedoria ancestral, o código vibracional que sustenta a criação e que aguarda sua sintonia consciente. Permaneça aberto a essa vibração, pois ela é o canal para um estado de ser que transcende a razão e a lógica, um espaço onde a alquimia da consciência se manifesta em toda a sua plenitude. O fluxo interior que começa a se revelar é uma dança eterna entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e a sombra, um convite para viver em sintonia com a pulsação cósmica que anima tudo o que existe. Cada instante dedicado a essa prática é uma semente lançada no solo fértil da alma, pronta para florescer em uma transformação vibracional que reverbera por toda a existência, conduzindo você a níveis cada vez mais elevados de consciência e realização. Já vou compartilhar com você um presente raro, uma técnica profunda e ancestral para ativar essa energia de maneira segura e eficaz. Mas antes, permita que o que você vivenciou até aqui ecoe no mais íntimo do seu ser. Agora a névoa que encobria o invisível começa a se dissipar. Aquilo que antes era apenas um desconforto difuso, uma dor sem rosto, revela sua verdadeira natureza energética. Você percebe que certos vínculos não são meramente emocionais. São correntes sutis que atravessam tempo e espaço, moldando sua experiência e despertando seu poder oculto. O caminho para essa transformação sempre esteve dentro de você, pulsando silenciosamente na arquitetura invisível da sua alma. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: "Eu sou Kundalini Desperta". Isso sela seu compromisso com o despertar dessa energia infinita e o compromisso sagrado de navegar pela alquimia da consciência com coragem e entrega. Aqui, este canal é um santuário para quem busca transcender o ordinário, um espaço onde a frequência da teosofia vibra em ressonância com a pulsação cósmica. Se deseja continuar conectado a esse campo de sabedoria e expansão, inscreva-se para que juntos possamos trilhar essa rota ancestral de luz e transformação. Gratidão profunda por sua presença neste instante sagrado. Que essa jornada seja apenas o início de uma dança eterna com a energia que habita em você. E agora, como reconhecimento pela sua dedicação e abertura, compartilhe uma técnica iniciática para ativar a Kundalini com consciência plena. Sente-se confortavelmente, mantendo a coluna ereta como um canal aberto para a energia. Feche os olhos e respire profundamente, sentindo o ar preencher a base da sua coluna, onde a Kundalini repousa. Visualize uma serpente dourada enrolada em você, vibrando com uma luz quente e pulsante. A cada inspiração, imagine essa serpente subindo lentamente pela espinha, iluminando cada chakra, transmutando qualquer bloqueio em luz. Ao alcançar o topo da cabeça, sinta uma explosão suave de luz que se expande para além do seu corpo, conectando-o ao cosmos. Mantenha essa visualização por 10 minutos, com a intenção clara de despertar essa energia com equilíbrio e respeito. Finalize agradecendo interiormente a energia, sentindo gratidão pela ativação e pela expansão que está em curso. Pratique essa técnica diariamente, cultivando presença e reverência, permitindo que o fluxo interior se manifeste em sua plenitude. Que esta ativação seja um portal para a sua liberdade energética e para o salto quântico interior que você busca.